Opa, opa! Cheguei chegando! Sejam super bem-vindos e bem-vindas a mais um Mulheres de Sucesso. Especial mês de julho, mês de férias, mês de crianças em casa, mês de refletir sobre a nossa inteligência emocional. E claro que para a gente trocar sobre esses universos diversos, mais importantes para nós mulheres, para as mães e para todos os papéis que a gente ocupa, a gente trouxe ela, a maravilhosa Erciliane Souza, a Sila, né? A nossa amiga de muitos anos que vem trocar um pouquinho dessa realidade de como é administrar tudo isso. Mãe, mulher, empresa, filhos, Sim. Como isso está acontecendo. Sim. Fernanda, é muito importante que a gente, como mulher, né, dentro desse empoderamento todo, de todas as coisas que a gente faça, a gente saiba parar para sentir, né? Porque a gente fica muito no piloto automático, né? E quando a gente fala de inteligência emocional, a inteligência emocional não vem da ausência do sentimento ruim. Na verdade, as emoções são mensageiras, elas querem nos mostrar algo, né? E principalmente isso que você falou nesse período de férias, onde fica tudo ali acumulado com esse monte de coisa junto, é onde as pessoas começam a perceber o quanto elas estão exaustas, o quanto elas estão cansadas, principalmente as mães que ficam mais em casa, que mudam mais a rotina ou que tem que saber o que vai fazer com essas crianças por conta do trabalho também. E aí, tem uma dica para isso? Tem, sim, tem. O primeiro ponto é se respeitar muito, né? É conseguir entender que o não dar conta faz parte da humanidade. Então, nem sempre a gente tem que estar bem o tempo todo. Como eu falo sempre, né? Isso, a inteligência emocional não vem de não sentir, não é não estar de boa, mas é o que eu faço com o que eu sinto. Então, sentir raiva, sentir desânimo, sentir tristeza e chorar, tá tudo certo. Então, na verdade, a dica que eu dou é pare para sentir. E tá tudo bem não estar bem o tempo todo. Então, no final do dia, depois que essa correria toda passou, para pensar como está se sentindo. Não é só racionalizar, mas é o racionalizar o que emoção predomina naquele dia e o que ela significou para mim e por que foi aquela emoção que predominou, né? É o pensar consciente. A gente tem o hábito de ficar pensando, só reclamando, ou só hoje eu não estou bem, mas não traz essa reflexão, então por que eu não estou bem? E o que isso significa para mim não estar bem? O que isso que aconteceu significou para mim? Então essa é uma dica da gente começar a desvendar realmente o que está tocando dentro da gente. E você tá falando, eu tô me lembrando do filme da Divertidamente, obviamente, Sim. Né? Que as emoções vão andando pelos tubos e a gente vai encontrando, né, a importância de ter raiva. Eu costumo dizer isso, eu falo, a gente precisa equilibrar ou saber o momento de ter a raiva. Mas ter raiva é importante, sim, porque é exatamente esse impulso que faz muitas vezes com que a gente crie um novo negócio, que a gente transforme uma dor em algum projeto. Porque se a gente, eu não posso, ou ter medo, né? Às vezes a gente fala, porque ele é tão medroso. Um pouco de medo é bom, né? Sim. Não muito medo, às vezes paralisa. Como encontrar a medida, né, desses sentimentos quando tudo está em sim, turbulência, mas também quando tudo está aparentemente normal? Sim, e aí você pegou um ponto importante, essa coisa do equilíbrio, né? Não existem emoções ruins. A gente às vezes nomeia emoções ruins para ficar mais fácil no dia a dia, mas emoções são emoções, né? O que você faz com essa emoção que vai dizer se foi bom ou ruim. Se você tem raiva e você agride uma pessoa, isso é ruim. Mas se você tem raiva, isso te motiva a mudar, isso te motiva a sair de um ambiente que está que está ruim para você, que faz você se sentir mal, isso é muito importante. Então o equilíbrio ele não é exatamente no sentir, é o que você faz. Então saber sair de um ambiente quando você percebe que aquilo não te faz bem, vai fazer você perceber como você deve agir frente àquilo. Então a gente está num momento muito imediatista, a gente acha que a gente tem que resolver tudo na hora. Então o equilíbrio ele vem com o pensar, o equilíbrio ele vem quando eu paro e digo assim, não, agora não, eu preciso me retirar um pouco, eu preciso não resolver isso hoje, eu preciso dar um tempo, eu vou me atrasar um pouco e tá tudo bem, eu preciso me acalmar. Então a gente saber o tempo de cada coisa, né? A gente está vivendo agora nesse mundo muito contemporâneo de correria, de alta performance, e a gente está esquecendo o quanto essas pausas são importantes. Então a gente também começou a perder esse equilíbrio, a gente começou só a sentir, e bora, não tenho tempo para chorar, eu não posso nem chorar, eu ouço muito isso, eu não posso parar, eu não posso ficar triste um dia inteiro. Pode e deve ficar.
porque assim você consegue esse equilíbrio. Gente, eu tô aqui. Esses programas desse mês estão todos fazendo com que a gente reflita, ressignifique e entenda que assim, opa, parou, respirou. A gente fala muito da respiração, né? E usa-se muito isso na yoga, né? Em algumas atividades, que é talvez trazer oxigênio para o cérebro para que a gente tenha um pouco mais de fluidez na hora que tudo parece sair do caos, né? Sim. E isso de fato faz sentido, é importante, porque talvez alguém que esteja ouvindo a gente vai dizer, para você é fácil, né? Ou para ela, né, psicóloga, falar disso é muito fácil. Mas a gente também tem os nossos dias daquele, né? Sim, com certeza. E essa prática que você está falando, né? Hoje em dia ela se faz essencial na nossa vida. Existem estudos que já apontam que antes a meditação, como você falou, yoga, essa coisa meio filosófica, eram estilos de vida. Mas o nosso cérebro hoje não está acompanhando essa correria do dia a dia. Então essa coisa do parar, não necessariamente você vai entrar numa meditação, você não vai entrar, não precisa ter uma prática de yoga, mas o parar para se perceber, isso é importante e realmente funciona. Porque quando a gente está muito agitado nessa performance o tempo inteiro, nossa respiração fica mais curta, a gente sobrecarrega a parte superior do nosso pulmão e com isso a gente aumenta o nível de cortisol e nosso cérebro começa a não oxigenar e o estresse vai aumentando. Então essa pausa de respirar, embora pareça muito clichê, ela é muito importante pra gente. A gente precisa, por essa pausa, perceber se essa respiração tá curta, se essa respiração tá longa, como que o meu corpo tá, atenção, se eu tivesse que me perguntar onde tá a minha atenção agora, qual parte do meu corpo tá agora, e você sinalizar isso é muito importante. É você perceber para você conseguir ter uma consciência corporal para mudar o seu estado emocional. E eu adoro isso, porque assim, eu tenho os meus momentos de pausa. E eu não gosto da yoga, não pela filosofia, acho que ela é super válida, mas eu acho que eu não tenho paciência. Todo mundo me desafia, fala, o dia que você fizer uma, você vai se apaixonar. Sim. Como eu ainda não fiz, eu continuo com esse pré-conceito. Sim. Mas entendo o valor, mas ter os meus momentos de pausa, que geralmente é um tempo de manhã sozinha em casa, né? Um tempo antes do almoço, antes da família chegar, ou no final do dia, aquele tempinho. E aí é lógico que tem alguma mãe que tá dizendo assim, porque você não tem filhos, né? Tenho, mas já tá grande, eu entendo. Mas eu fazia isso no momento do banheiro. Eu dizia assim, momento de banheiro é prioridade. Sim. E eu eduquei de ser um momento que eu ficava comigo mesma. Sim. Independente do que eu fosse fazer ali. Era o meu momento de pausa. E ele foi muito importante. Então a gente vai falar sobre pausas, mas também sobre equilíbrios e acelerações. Mas você aguarda um pouquinho. E enquanto você pensa nessa tríade, se você está na hora de acelerar, parar ou respirar, a gente vai ficar com uma dica importante do Espaço Memória Sênior. Olá, homens e mulheres de sucesso, tudo bem? Hoje a minha dica é uma reflexão. O que você está fazendo por você? Quais são os sonhos que você está vivendo? Quando você está vivendo esses sonhos? É muito comum quando eu pergunto às pessoas qual é o sonho da sua vida, a pessoa responder: ver meu filho formado, ver meu neto passando para a faculdade, ver meu filho com a casa própria. Mas eu não perguntei do sonho para o outro, eu perguntei do sonho para você. Então eu quero que você reflita qual é o sonho que você está querendo para a sua vida, o que você está buscando para a sua vida e principalmente como você está realizando esses sonhos e como você está fazendo as coisas. Você está deixando tudo para amanhã, está vivendo no piloto automático e esperando para fazer amanhã, depois, quando acabar de fazer isso eu faço aquilo. Gente, preste atenção, o dia certo é hoje. Ontem já foi, é passado. Amanhã eu nem sei se vai chegar. O dia para ser feliz, o dia para viver, o dia para se cuidar é hoje. O momento é agora. Eu sou Beatriz Rimes, psicopedagoga e gerontomotricista. Sou apaixonada pelo envelhecimento saudável e estou aqui para te ajudar nessa jornada. Olá, eu sou Glaucia Freitas, terapeuta capilar integrativa e atuo aqui na clínica Cronoterapia no centro de Nova Friburgo. Vem comigo.
Clínica Cronotherapy, ela é avançada em tratamentos de eratricologia para os tratamentos de queda capilar. Aqui nós realizamos exames específicos para identificar a sua causa e a sua necessidade, para que então os protocolos sejam realizados com maior sucesso e resultado final com excelência. Venha nos fazer uma visita e realizar sua consulta avaliativa. Nós ficamos localizados na rua Dr. Ernesto Brasília, número 14, sala 303, no centro de Nova Friburgo. Cuidar da sua saúde e da sua família é a nossa prioridade. No Espaço Memória, você encontra uma equipe completa de especialistas para atender todas as gerações com excelência e humanização, além de atendimento psicológico e estimulação cognitiva para idosos. Tudo num só lugar. Localizado no coração de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune 4, salas 504 e 505, oferecemos consultas com médicos de diversas especialidades, sempre com atendimento de qualidade e confiança. Agende sua consulta e experimente o cuidado que você merece. Espaço Memória. Saúde para toda a família. Você está procurando uma ótica de confiança para renovar os seus óculos? Hoje eu tenho um convite especial para você. Aqui na Fiorella você encontra uma variedade de armações entre acetato 100% e metal por um preço fixo de R$100. E além disso, 1 ano de garantia. E também encontra o nosso carro-chefe, que são os modelos Clip-On, aqueles modelos que vêm com adicional solar que todo mundo ama. A Fiorella é uma ótica multimarcas, então aqui você também encontra marcas como Ray-Ban, Coach, Mormai, HB, entre outras várias, e por preços imbatíveis. Venha conhecer a Fiorella você também e renovar os seus óculos com muito estilo. Rua Farinha Filho, número 15, Centro, a Loja Azul. Nosso telefone 22 99702 4184. Empolgação e intimidade são coisas que quando batem a gente acaba pulando etapas, que também é uma coisa que deixa a gente muito ansiosa, né, Ciliane? Sim. E a ansiedade hoje estava a 1000, porque eu tenho certeza que, como eu, muitas pessoas acabam vivendo ou visualizando um mundo em caos. E aí a gente esquece de fazer aquela premissa básica, né? E Ciliane, psicóloga, quando você se reconhece e percebe que a psicologia faria diferença na tua vida, quem é você? Eu sou psicóloga e também faço a parte de neuro, né? Eu sou neuropsicóloga também. Atualmente eu estou me especializando em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. A gente está falando de pausa aqui, que é muito importante, né? Eu atuo hoje, né, na área clínica e também na área, na parte da gestão empresarial de algumas empresas com inteligência emocional e liderança. Então, assim, hoje eu me percebo muito nesse campo da saúde mental, mas tanto a nível clínico quanto a nível empresarial e corporativo. E é mãe também, Sou né? mãe também, sou mãe de uma bebezinha de quase 2 anos, né? E eu entendo isso que a gente está conversando sobre o quanto é difícil fazer as pausas, mas se priorizar é importante. Mesmo que seja quando todo mundo está dormindo, eu tô cansada, tô exausta, faz essa pausa antes de descansar. É possível, e não precisa ser muito, 10 minutos, e você vai ver que o quanto você está acelerada, quando os 10 minutos passam a ser muitos, né, para você parar, você começa a sentir que falta alguma, nossa, ainda não terminou esses 10 minutos, e aí que você se dá conta como que na verdade a vida passa devagar, e não tão rápida como a gente tá acreditando que passa. Gente, já tem exercício então, para o final de semana, para a semana inteira, né? Escolher os seus momentos de pausa. No mundo hiperconectado, a gente está tendo muito estímulo e muita necessidade, como você disse no outro bloco, de performance. No mundo que grita, como silenciar? Uma coisa que eu observo muito hoje é essa fuga nas redes sociais, né? Geralmente a pessoa, na hora do descanso dela, ela vai para a rede social, agora é meu tempo. E na verdade eles estão fazendo o quê? Eu chamo isso de lazer passivo. É um lazer onde seu corpo descansa, mas a sua mente não descansa, porque você está levando informação para essa cabeça. Então, onde esse mundo grita, esse mundo barulhento, o silenciar é onde eu encontro a minha calmaria. Será se nessa rede social, será se nessa série que a gente está assistindo ali, você encontra de fato esse ponto de equilíbrio, de paz? Ou você está só se alimentando de mais informação, ao invés de estar realmente desconectando e pensando? Porque a paz a gente encontra muito dentro da gente. As pessoas têm muita dificuldade de olhar para dentro.
O tempo inteiro está buscando fuga, está buscando olhar o mundo com a janela dos outros, no celular, na televisão, no grupo de amigos. Então, a pausa, ela vem também com esse gancho do silenciar, né? O silenciar mente, ela vem do é hora de eu não fazer nada, eu preciso devagar, eu preciso ficar ociosa, eu preciso normalizar o ócio na minha vida, que hoje ficar parado não é mais comum, não é mais normal. E nem para as crianças, né? Eu vejo às vezes pais relatando que a criança falou assim: eu estou com tédio. Aí eu falo: que ótimo! Ele precisa aprender a ter o tempo do nada. E ele denomina isso como tédio. E aí, nessa ânsia de querer prover, oferecer e oportunizar, a gente vai embutindo, né? De atividades, de ações, de correrias, porque essa criança não pode ter ócio. Exatamente. Não pode ficar parada. O tempo todo é essa cultura da produtividade, né? Produza, 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 produza. E, na verdade, as pessoas não entendem que é no tédio que vem a solução do problema, é no tédio que vem a criatividade, é no tédio que vem muita coisa ali. Então, quando a gente perde isso, a gente perde o quê? A habilidade social. A gente perde autocontrole, a gente perde empatia, a gente perde tudo, porque a gente não consegue lidar com essas emoções. Como eu estava falando que emoção não tem boa, não tem ruim, elas são mensageiras. O que esse tédio quer te dizer? Tá faltando o quê? Talvez tá faltando nada? Por que é tão ruim ficar parado e olhar para dentro? Por que é tão ruim me perceber não fazendo nada? O que tem de errado nisso? Então hoje a gente está colocando, normalizando o que não é humano, e a parte que nossa que é humana está se perdendo. E a gente se culpa, né? Enquanto mulher, o tempo todo, porque a gente não está produzindo, porque a gente se permitiu hoje não cuidar de nada, porque a gente precisa dar conta de um mundo, né? E não importa se esse mundo é pequenininho, se é só o seio da sua família, ou se ele é um mundo grande que engloba negócios, trabalhos e o outro, Exatamente. Né? E às vezes a corda não está no nosso pescoço, a gente está colocando, né? E aí começa um efeito dominó mesmo, porque não existe dois cérebros. As pessoas costumam dizer muito assim: deixa o trabalho de casa, deixa o problema de casa em casa e o trabalho. Não tem como, a gente sempre carrega isso com a gente, essas emoções. Se eu vou pro trabalho, eu levo demanda da minha casa. Se eu vou pra minha casa, eu levo minha demanda do trabalho. A questão não está nisso, a questão está em eu saber contemplar o presente. Se eu estou no meu trabalho, eu vivo aquilo. Se eu estou na minha casa, eu vivo daquela forma, né? Então, essa coisa do querer dar conta de tudo o tempo todo faz com que a gente fique tentando estar em alerta o tempo todo. E com esse estado de alerta, muitas coisas passam despercebidas e começa muito isso de dentro, começa muito por essa mulher que está sobrecarregada. E essa mulher sobrecarregada, em estado de liderança, ela não consegue passar uma segurança para os seus liderandos, ela não consegue gerir bem essa equipe fica desmotivada, fica equilibrada, porque tudo isso é um efeito cascata, começou em casa e leva para o trabalho, né? Então é muito importante que a gente saiba não dividir, porque na verdade não é dividir, mas saiba contemplar o que a gente está vivendo. Quando você está em casa e você tem um problema no trabalho, naquele momento, você não pode resolver aquele problema. Então, viva o que você está vivendo naquele momento, com a sua família, com o seu esposo, com o seu filho. Gente, aqui já virou aula, já virou até terapia, em grupo, porque eu tenho certeza que todo mundo que está em casa está tendo a oportunidade de refletir sobre isso. Todo mundo sempre me pergunta, Silene, como eu consigo fazer muitas coisas. E eu sempre digo que é porque eu tenho uma caixinha para cada coisa. Então agora eu tô na caixinha da TV, quando eu sair da TV eu vou para a caixinha da outra ação. E aí eu ficava me perguntando, será que isso tá certo? Será que isso não tá? E depois dessa reflexão, eu acho que eu entendi tudo. Só funciona porque cada caixinha encaixa e resolve um momento e uma situação. E quando você pensa em caixinhas, quais são as dúvidas que vêm? Fica agora com uma dica especial da Herica e Associados. Olá, eu sou Letícia Galhardo, advogada especialista em Direito do Trabalho e faço parte da equipe da doutora Angélica Heringer. Nos últimos 3 programas, nós passamos por todas as fases da estruturação trabalhista da sua empresa. E nesse último programa, chegamos à tão temida reclamação trabalhista. E o que eu devo fazer se eu receber uma reclamação trabalhista? A primeira coisa é não ignorar. A reclamação trabalhista, assim como todos os processos judiciais, possui um prazo. E quando você não observa esse prazo, você pode ser condenado sem ao menos se defender. Agora, você precisa organizar toda a documentação que você possui daquele funcionário. Contrato de trabalho assinado, regulamento interno assinado, controle de jornada, advertências e suspensões, recibo de férias, INSS, 13º, salário. Toda a documentação que você tiver dele, pode ser até conversa de WhatsApp. Munido de toda essa documentação, você deve procurar um advogado especialista em direito do trabalho.
Ele vai analisar as alegações do funcionário e toda a sua documentação, e com base nisso vai traçar a melhor estratégia de defesa para sua empresa, ou até mesmo propor um acordo. Depois de encontrar o advogado da sua confiança, chegará o dia da audiência. E aqui é muito importante, o comparecimento da empresa é obrigatório. Receber uma reclamação trabalhista não é o fim do mundo, mas é preciso ser tratada com responsabilidade. É por isso que é muito importante que você tenha uma gestão trabalhista adequada na sua empresa, ter documentos estruturados, ter processos muito bem elaborados, porque em caso de uma reclamação trabalhista, o seu risco diminui muito. Se a sua parte documental está organizada, você está um passo à frente. E com essa última dica, a gente finaliza a nossa sequência de 4 programas. E se você perdeu algum, é só voltar. Até a próxima! No mundo empreendedor, né, a gente fala muito dessa relação, você acabou de dizer, que a gente não tem como separar, né, uma coisa da outra. E qual seria a dica que você daria, de repente, para um empresário que vive reproduzindo isso? Deixe os seus problemas em casa. Sim. Criar um ambiente dentro da empresa que seja mais propício a trabalhar as emoções, trabalhar coletivamente. Qual é o seu olhar de fora quando você percebe esse caos instaurado ali numa empresa? Hoje eu percebo que as empresas elas estão deixando passar muitas coisas que são básicas, né? Então a escuta do colaborador é muito importante. Às vezes naquele momento você não vai poder sanar aquela dúvida, aquela queixa, aquela demanda, não digo nem a nível financeiramente, às vezes é uma escuta que esse colaborador tem. Então se você não consegue ter um RH muito bem preparado para uma escuta, para você poder ver esse lado humano, né, e não só essa coisa da máquina produtiva, é importante que você, nesse papel de líder, tenha essa pausa para poder ouvir, escutar e fazer realmente uma dinâmica de perguntar simplesmente como as pessoas estão se sentindo naquele dia. Isso é muito importante. Às vezes é uma coisa simples que passa batido. Às vezes um pequeno gesto pode transformar toda uma empresa, toda uma produção, né? Sim. A gente pode falar sobre isso. E claro, se a gente fala em transformação, a gente pensa numa dica especial da Cronotherapy. Olá, Fernando! Olá, mulheres de sucesso! Eu sempre venho aqui para deixar aquela excelente dica de tratamento capilar para o seu couro cabeludo ou para sua haste, dica de cosmecêuticos, de cosméticos que vão fazer uma entrega de excelência para vocês. Mas hoje, em especial, eu quero te fazer um convite a vir nos conhecer aqui na Clínica Cronotherapy e realizar a sua consulta avaliativa integrativa com 5% de desconto. Nessa consulta, nós realizamos alguns exames para identificar as possíveis alterações no seu corpo e realizar um tratamento de excelência, onde a entrega de resultados serão imediatos e você vai conseguir ter um resultado excelente no seu couro cabeludo, na sua fibra, um crescimento saudável. Eu sou Glaucia Freitas, terapeuta capilar integrativa, e te aguardo aqui na Clínica Cronotherapy, na rua Doutor Ernesto Brasília, número 14, sala 303, no centro de Nova Friburgo. Olá, eu sou Glaucia Freitas, terapeuta capilar integrativa, e atuo aqui na Clínica Cronotherapy, no centro de Nova Friburgo. Vem comigo. A Clínica Cronotherapy ela é avançada em tratamento de eratricologia para os tratamentos de queda capilar. Aqui nós realizamos exames específicos para identificar a sua causa e a sua necessidade, para que então os protocolos sejam realizados com maior sucesso e resultado final com excelência. Venha fazer uma visita e realizar sua consulta avaliativa. Nós ficamos localizados na rua Doutor Ernesto Brasília, número 14, sala 303, no centro de Nova Friburgo. Cuidar da sua saúde e da sua família é a nossa prioridade. No Espaço Memória, você encontra uma equipe completa de especialistas para atender todas as gerações com excelência e humanização, além de atendimento psicológico e estimulação cognitiva para idosos. Tudo num só lugar. Localizado no coração de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune 4, salas 504 e 505, oferecemos consultas com médicos de diversas especialidades, sempre com atendimento de qualidade e confiança. Agende sua consulta e experimente o cuidado que você merece. Espaço Memória. Saúde para toda a família. Você está procurando uma ótica de confiança para renovar os seus óculos? Hoje eu tenho um convite especial para você. Aqui na Fiorella você encontra uma variedade de armações entre acetato 100% e metal por um preço fixo de R$100. E além disso, um ano de
saúde garantida. E também encontram o nosso carro-chefe, que são os modelos Clipol, aqueles modelos que vêm com adicional solar que todo mundo ama. A Fiorella é uma ótica multimarcas, então aqui você também encontra marcas como Ray-Ban, Coach, Mormai, HB, entre outras várias, e por preços imbatíveis. Venha conhecer a Fiorella você também e renovar os seus óculos com muito estilo. Rua Farinha Filho, número 15, Centro, a Loja Azul. Nosso telefone 22 99702 4184. Pensar em empreender, equilibrar emoções e cuidar do outro. Não é simples, mas respira. Eu já disse que a gente já estava aqui com algumas dicas e eu tenho certeza que a gente vai agora continuar com informações importantes. A gente estava falando dessa relação das famílias sobrecarregadas, a gente falou das pausas. E aí a mãe está lá em casa com um monte de criança tendo que pensar na comida que vai fazer, no trabalho que tem que dar conta, e ela ainda não consegue fazer as caixinhas. O que a gente diria para ela nesse momento? Grita, sai correndo, porque tem um monte de gente pensando isso. Procura, né? A gente também tem que desmistificar essa relação de que ir ao profissional, um psicólogo, é algo que é errado, que não é importante, né? Mas assim, quem hoje ainda não se reconhece como um momento de pausa, tem alguma... Primeiro ponto, são duas coisas importantes, que assim, se essa mãe não tem uma rede de apoio, é um cenário. Se essa mãe tem uma rede de apoio, é outro. Por que eu falo de rede de apoio? Às vezes, e esse pai, quando tem um pai? Eu vejo muitas mães querendo se dar conta e esquece que tem uma rede de apoio, né? Então, e essa avó? E alguém que pode ajudar? Alguém que está se disponibilizando a ajudar? Algumas mães negam essa rede de apoio por conta de achar que elas fracassaram como mães e acham que é uma desculpa, é muito ruim pedir uma ajuda, né? Então, quando você tem uma rede de apoio, use essa rede de apoio sem se sentir mal por isso, né? A gente é humano, tá tudo bem, né? A gente se ajuda. O outro pode dizer que não pode naquele dia e não precisa ter culpa também, né? Exatamente, tá tudo bem. Agora, se essa mãe não tem uma rede de apoio, é importante de fato que ela busque isso, da forma que for possível, né? Seja através de grupos de mães que dividem cenários muito parecidos, seja em grupos de apoio diferentes, seja em grupos de amigos, boas amizades que podem visitar essa mãe, não digo nem para ajudar, mas para ela poder realmente relaxar, ter um momento, né? Falar de outros assuntos que não sejam os filhos, né? Então é buscar de fato essas fugas. E aquilo que eu falei que é muito importante saiba se retirar. Então, se naquele momento seus filhos são maiores, o clima está muito tenso e você pode... Eu preciso respirar, vai para um lugar mais silencioso, respira, pensa e depois você continua a sua rotina. Saber dizer não também, né? Não. Saber parar, hoje eu não vou fazer mais nada, tá tudo bem. Então, assim, se respeitar é muito importante. Eu fico sem saber qual é a próxima pergunta, né? Porque, na verdade, a gente fica se refletindo. Se refletindo, vale? Vale tudo? Então tá bom, a gente fica refletindo, a gente fica pensando naquele monte de pessoas que convivem com a gente e naquele monte de comentários que às vezes a gente ouve ou participa de pessoas que estão infelizes. A gente pode dizer que a infelicidade hoje em dia é maior? A infelicidade, ela é maior quando a gente pensa a nível de insatisfação, porque hoje é muito mais difícil as pessoas se agradarem com o que elas têm. Então, essa comparação, essa mídia social que vem falando essa coisa do consumismo. Então, hoje a infelicidade é maior, mas porque, na verdade, infelicidade e felicidade são estados e não existe nada pleno, existe o significado que você dá. Então, hoje, as pessoas mudaram os significados dela com relação à felicidade. Então, elas se perderam nesse significado. A felicidade passou a ser ter. Exatamente, não ser. E aí, quando a felicidade passa a ser ter e não ser, perde o controle. Porque também nada é suficiente, nada é suficiente, né? Então, a felicidade não é sobre você não sentir dor. É você sentir contentamento para além da dor. A dor acontece, é a vida acontecendo, né? O não ter alguma coisa que você quer muito é a vida acontecendo. Então, na verdade, esse estágio de infelicidade, ele vem muito de uma ressignificação que a gente foi fazendo por conta de mudar o ser pelo ter. E a gente está adoecendo? Muito. Por isso que as pessoas estão tão ansiosas, né? Elas não vivem mais as próprias vidas, elas vivem a vida dos outros, né? O que o outro tem, e acreditam que o que faz feliz ao outro vai fazer feliz a elas mesmas. E quando elas alcançam aquilo ali,
é frustração, porque não é. E elas se culpam. O que eu fiz de errado? Por que o outro consegue ser feliz com isso e eu não? E na verdade estão perdendo um detalhe muito importante, que é o que me faz feliz. O olhar, eu refletir, o que isso significa para mim. E até assim, será que o outro está feliz ou ele só mostra algo, né, que parece ser felicidade? Eu costumo dizer isso. Ninguém veste os nossos sapatos, né? Sim. Então às vezes a gente fala assim, porque tá difícil ou tá fácil. E o outro olha e fala assim, a sua vida é boa. Eu acho que eu tenho uma vida maravilhosa, mas eu sei o que eu preciso equilibrar para ter uma vida boa. Exatamente. E o outro também pode ter, mas a vida boa do outro talvez contemple uma coisa que eu não goste. E é bom pro outro, e que bom que ele encontrou a fórmula. Sim. Talvez a gente precise se conhecer mais, né? A despeito da gente precisar parar, da gente precisar parar de ouvir esse burburinho, esse excesso, mas a gente precisa se conhecer. Se conectar e se conhecer. Como a gente pode se conhecer? Se olhar no espelho todo dia e dizer, eu me conheço? Porque hoje a gente também vê uma quantidade de pessoas que não se reconhecem mais com a imagem que tem. E isso me preocupa muito. Pessoas bonitas que precisam usar Photoshops ou outros artifícios, né? Porque elas não se reconhecem. Como a gente pode se reconhecer? Difícil isso. É um processo muito longo, o autoconhecimento, muito, muito, muito. Mas é muito importante também. E isso acontece o resto da nossa vida. A pessoa fala assim, eu tenho autoconhecimento. Eu falo, nesse momento você tem autoconhecimento. Mas isso continua na nossa vida. Mas uma dica muito importante para começar, você falou do espelho, né? Mas uma dica muito importante é quando você liga as suas emoções com o que diz sobre você. Então, por exemplo, estou triste hoje. E o que isso diz sobre mim? Estou feliz hoje, o que isso diz sobre mim? E o que aconteceu para eu estar assim? E você começa a perceber o que te faz mal, o que te faz bem. E muitas das vezes você vai ver que o problema não está em você. Está na forma como você está interpretando. Eu costumo dizer que trauma não é o que te aconteceu. É como você reagiu e viu esse trauma. É a história que você quer contar sobre ele, né? Exatamente. Você pode ser uma vítima ou você pode ser uma referência de resiliência, né? A partir do olhar que você dá para aquilo. E claro que ser resiliente e ser um exemplo de superação significa que não teve dor. Significa que teve um contentamento para além da dor. E que você pode reconstruir, né? Não precisa ser perfeito o tempo todo, né? Não precisa vestir a armadura de que agora eu sou imbatível, né? Sim. Nem, eu sou frágil. Eu costumo dizer isso. Qual a história que você quer contar? Exatamente. Como você quer que as pessoas te reconheçam, né? Porque problema todo mundo tem. Exatamente. Sentimentos, as situações ruins, sentimentos ruins, vêm para ensinar. Então, o que eu tiro disso? A gente nunca sai o mesmo de um processo de dor. A gente sempre sai mais evoluído. Mesmo que a dor não tenha sido legal, ok? A dor não é boa. Não vamos romantizar a dor. Mas também a gente não precisa demonizar a dor. A dor faz parte do processo de evolução. Você morrer por causa de uma dor, né? Exatamente. Gente, eu tô perdendo o prumo porque é muita reflexão. Então, precisamos não romantizar, mas precisamos enxergar. E quando a gente enxerga, a gente reconhece em que lugar a gente pode agir. E quando a gente se olha, a gente tem uma dica super especial da Óticas Fiorella. Olá, Fernanda! Olá, mulheres de sucesso! Meu nome é Ramayana e eu sou da Ótica Fiorella. Hoje eu vim mostrar para vocês as formas adequadas de fazer a limpeza e higienização dos óculos. Existem algumas formas, né? Mas a ideal é você limpar ou com detergente neutro, que é aquele detergente amarelo. Muita gente confunde, acha que é o branquinho ou o transparente. Outra forma também muito prática é com um produto Limpa Leite, que você encontra aqui na Fiorella. Esse produto é para você fazer a higiene dos seus óculos e a forma de usar é muito simples. Você consegue usar durante o seu dia na rua. Você vai dar uma borrifada em cada lente e espalhar o líquidozinho na frente e atrás. E com a flanelinha você vai limpar e o seu óculos vai ficar super limpinho, né? Outra maneira também de fazer essa limpeza e higienização, e essa limpeza mais profunda, é você trazer os seus óculos aqui na Fiorella, que a gente coloca num aparelho chamado ultrassom e faz toda a limpeza dos seus óculos. Seus óculos vão sair daqui como se estivessem novos. Para mais dicas como essa, entre em contato com a gente através das redes sociais, @óculos.fiorella. Sila, olhar, refletir,
de fato é um programa que eu estou aqui querendo pensar sobre mim, sobre o outro e sobre tudo que a gente está deixando. A gente vai chegando ao final, porque tudo que é bom acaba, né? E a gente também precisa entender sobre a finitude das coisas, né? Finalizar é preciso. Para que a gente possa ter outras experiências. Exatamente. Né? E aí deixa uma mensagem, então, especial para quem vai te assistir, aonde que ela pode te encontrar, conhecer mais de você. Sim. A mensagem que eu deixo é nunca cuide do outro sem esquecer de você mesmo. Porque às vezes a gente fica muito, eu gosto de cuidar, mas a gente não cuida do outro sem se cuidar, sem estar bem. Chega uma hora que isso vai ficar devendo, vai ficar com saldo negativo. E onde me encontrar no consultório, atendo aqui no centro, na rua Doutor Ernesto Brasílio. E também estou no Instagram lá, na Psi Erciliane. Então, se quiser, é só seguir, que tem muitas dicas lá semanais também. A gente vai deixar, então, nos comentários do programa, os contatos para que você possa trocar uma ideia, quem sabe agendar uma consulta ou um bate-papo, um café, para que você entenda que o que você tem pode ser espelho e pode ser referência. É só você escolher. Obrigada, Cila, por estar aqui, pela oportunidade, e obrigada também àquelas pessoas que toda semana fazem com que o nosso programa possa ir ao ar. Obrigada a Óticas Fiorella, a Cronotherapy, a Espaço Memória Sênior e a Hering Associados. Sem vocês, nada disso seria possível. Tchau, tchau.